a gente vai falar sobre o cantar das Escrituras como um meio de graça. Para tristeza, ansiedade e pânico. Estarei utilizando como referência 2 livros. O primeiro livro é o Cante, como o louvor transforma a sua vida, sua família e sua igreja. E o segundo livro é A 10ª Marca, do cantor Marcos Telles, Uma Igreja Saudável Sabe Cantar. O segundo livro eu ganhei do meu genro aí. Que genro, né? Tá indo muito bem esse menino aí. Né? Tá indo muito bem para casar. Tá direitinho, tá fazendo direitinho o dever de casa dele. Obrigado, Lucas. Então vamos lá, o que no livro Cante está escrito? O nosso desejo de criar instrumentos musicais para acompanhar o nosso cântico é tão antigo como o desejo de fabricar ferramentas para nos ajudar no trabalho diário. Em Gênesis 4, 21, 22 fala da origem dos instrumentos musicais. Por toda a Escritura e passando por toda a história humana, vemos o povo de Deus usando este presente do cântico para louvá-lo, o doador do dom de cantar. Então vale ressaltar o que já foi dito aqui num momento muito marcante do povo de Israel. Foi dito num momento muito marcante no povo de Israel, no qual foi ressaltado a importância de confiar no poder e na soberania do Senhor, inclusive na exclusividade do único Deus. Deus ordena que ele seja exclusivo. Ele não divide a glória dele com ninguém. E lembra que eu já passei aqui o panteão moderno dos deuses? Os deuses modernos que tomam conta do nosso coração? Aí Deus, lá atrás, séculos atrás, ele cantou pela boca de Moisés, ele mandou Moisés escrever um cântico. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu as palavras da canção e ensinou aos israelitas. Então agora você vai começar a subir o primeiro degrau da importância da canção. Deus comunicando ao povo que o povo de Israel no futuro iria abandoná-lo atrás de falsos deuses, e Deus manda Moisés escrever uma canção para ensinar aos israelitas. Então a canção é um meio didático, é um meio pedagógico que Deus usa. E vimos também em 31:30 que então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Se você quer conhecer a canção, leia em casa Deuteronômio 32. É maravilhoso o texto dessa canção. Aí por que Deus mandou Moisés escrever uma canção e cantar o que ele ditou? Deuteronômio 31, 21 diz assim, essa canção servirá contra eles, pois os seus descendentes jamais se esquecerão dela. Olha a importância. Então, cantar para não se esquecer. Eu conheço a intenção deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Ou seja, o Senhor conhece o coração pecaminoso, e a música que ele mandou Moisés escrever era para cantar, para não se esquecerem. Vejam bem a estratégia de Deus. E Marcos Telles fala no seu livro que ele escreveu uma experiência com seu filho. Antes de dormir, ele sempre cantava uma música cristã para os seus filhos. E cantaram naquele dia aquela música de crianças diante do trono. Aquela música assim, Podes falar, Senhor, estou ouvindo. Essa música é linda, né? Todo mundo conhece aí? Eu quero ser o teu amigo, enquanto as pessoas não te escutam e nem querem saber de ti. Estou aqui querendo te ouvir. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer. Jesus, eu não mereço, mas sei que foi o Senhor quem quis ser meu amigo primeiro. Olha que música para criança, né? As minhas meninas estão aí, cresceram ouvindo esse DVD diante do trono, né? Você que tem filho pequeno, ensina seu filho a ouvir músicas cristãs. Pega a dica aí, isso faz uma diferença, porque a gente já começou a ver pelo primeiro degrau que
cantar faz a gente guardar. A música, então, desperta sentimentos na nossa alma. Ele conta que no outro dia, o filho pediu para o pai e a mãe cantarem de novo essa mesma música para ele, porque depois, antes de dormir, quando ele saiu do quarto, ele chorou muito. Né? O menino, acho que ele tinha 5 anos, se eu não me engano. Ele chorou meditando na música, que o Senhor o amou primeiro. Gente, isso fica marcado para o resto da vida. Para o resto da vida de uma criança. Então a música desperta sentimento na nossa alma. Eu coloquei aqui. Colore e ambienta a nossa volta. A música sugere sorrisos. Estimula a produção de endorfina. Endorfina, um sentimento de bem-estar é gerado em nós. Desperta a nossa memória afetiva. Às vezes você escuta uma música e vem a memória afetiva, né? Nos relembrando de momentos significativos na nossa história, tanto tristes quanto momentos alegres. A música aciona choro de quem está sem chorar há muito tempo. Aciona choro de quem nem sabia que estava triste. A música provoca risos naquele que está soterrado na depressão. A música molda, influencia, sugere, estimula, movimenta, explica. A música resolve, a música desperta, a música encoraja e faz a gente dormir quando precisa dormir também. Tem gente que para dormir ouve música. E perdão aí pela minha forma de cantar aqui exclusivamente no solo, porque eu não fui feito para isso, vocês já perceberam. É para cantar na congregação, tá? Ok? Junto com vocês. Por vezes, a música pode não te fazer mexer o seu corpo. Marco Teles escreve isso. Mas ela sempre tira sua alma para dançar. Pode não mexer com o seu corpo, mas tira sua alma para dançar. Imagine então essa cena sem música, hein? O que veio? Qual música veio na sua cabeça agora? Veio a música do filme, né? Coisa horrorosa. Vou cortar depois. Imagine esse filme que me fez chorar. Eu saí com os olhos todos lacrimejantes. Que o Jack, né? É Jack? É Jake. É Jake? É Jack ou Jake? É Jack ou Jake? Jack, né? O Jack morreu, né? E depois alguns físicos fizeram cálculos aí, não sentimentais, né? Uns caras zoeira, dizendo que caberia o Jack no pedaço de madeira, junto com a Rose, né? Morreu, né? Mas assim, tirando a graça, né? da cena, né? Então, imagine sem música, ia ser horroroso, não ia trazer emoção nenhuma. Então, percebeu que tudo tem música, tudo tem cântico, a cantora cantando, que eu não sei o nome dela, é sensacional, né? Gera memórias. Alguém sabe o nome dela aí? Celine Dion. Ó, que legal. Celine Dion não está bem de saúde, né? Olhem por ela, a saúde dela não está legal. Então, irmãos, ontem, após o nosso churrasco, a gente ficou até, que horas ontem? Até umas 10 e pouca, né? E estávamos brincando com um jogo de conhecimentos bíblicos. E havia uma carta do jogo que perguntava sobre a cidade de origem de Barnabé. E ninguém, eu não sabia. A música, lembrava da música. Fala aí. Natural de Chipre, também chamado. Tá vendo o poder da música? Natural de Chipre. Porque tem uma música antiga, né, que eu não tinha nascido ainda, por isso que eu não sei essa música, ok? Paulo André. Pessoas sabiam, 2 pessoas lá, a Denise e a Cris, sabiam que era Chipre, a cidade de Barnabé. Olha o poder de cantar. Olha o poder de cantar. Isso é muito poderoso. Então, uma observação importante é que Davi foi o primeiro na história a ser registrado como aquele que introduziu a música e os cânticos no culto ao Senhor e por ordem do Senhor. Então vamos lá.
Primeiro livro das Crônicas 25:1 diz que Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf e Emã e Jedutum para profetizar com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Olha bem, profetizar com o acompanhamento de instrumentos. Então é música no culto. Vemos também que o rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, que são instrumentos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi. Deus que deu, ou seja, o que a gente aprende? Que música com instrumento é uma profecia. Aprendemos agora aqui que foi dado por instrução de Deus, que no culto a gente cantasse. Então Ezequias, que foi um reavivamento do Reino do Sul, de Judá, obedeceu todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi, por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Vimos então até aqui que a música com cântico é profetizar com acompanhamento. Mas o que seria isso? Profetizar com acompanhamento de instrumentos musicais. Conforme o nosso irmão e cantor Marcos Telles, todos conhecem o Marcos Telles, pesquisa no Spotify, que é sensacional as letras das músicas desse cantor. Ele é de Recife, fãzaço dele que está aqui, ele é de Recife. Ele tem várias faixas, por exemplo, cantando Colossenses. É maravilhoso, tá? Pesquisem depois Marcos Telles, com 2 L's. Conforme ele nos ensina no livro dele, o aspecto profético da música. O que é o aspecto profético da música? É Deus falando enquanto nós cantamos. Isso é o aspecto profético da música. Pode ser visto por 2 abordagens. A música, então, cantada, ela é ferramenta de construção do consciente coletivo e do comportamento de massa. Música é ferramenta de construção de comportamento de massa e de consciente coletivo. Música é profética na medida que ela é utilizada para proclamar verdades eternas de Deus, expressas em sua palavra, inspirada para a sua igreja. Não é música profeta, o Senhor manda dizer que você vai ficar rico. Isso não é música profética conforme o Evangelho, não. Música profética é quando se canta as Escrituras. Você consegue memorizar, então, olha o poder da música. Você consegue memorizar várias páginas de escritos e tornando essas páginas em música. Lembre do Crianças Diante do Trono mais uma vez, quando a gente não tinha Bíblia no celular, não tínhamos ainda o smartphone. Tem pouco tempo isso, né? Tem pouco tempo. Deve ter o quê? Uns 10 anos que a gente não tinha Bíblia e smartphone? Deve ter, né? Uns 10 anos. A gente usava a Bíblia de papel. Aí quando mandava abrir em Naum, ferrou. Miqueias, Sofonias, em Judas, Ageu, eu já passei várias vergonhas assim, e abri, não conseguia achar e deixava aberto em qualquer coisa para fingir que eu achei. Quem já fez isso? Para eu não ficar sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que bom que vocês estão junto comigo aí nessa vergonha, né? Mas surgiu uma música que me ajudou e que ajudou muita gente. Aquela música do Diante do Trono, que canta a sequência dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A Ellen sabe né? de cor. A Ellen sabe de cor, né, Ellen? Não. Você quer cantar aqui, Ellen? Isso me ajudou a localizar livros, folhear e detonar. Pô, 99% de nós, Marcos Telles explica, consegue se lembrar de mais de letras de músicas do que recitar textos bíblicos. Será que isso funciona com você? Você lembra mais de letras de músicas, de cânticos, do que recitar textos bíblicos? Se a gente fosse fazer aqui uma brincadeira, né, uma gincana aqui, quem cita mais textos bíblicos ou quem cita mais músicas cristãs? Provavelmente ganharia quem cita mais músicas cristãs. Ou seja, conclusão dessa temática:
Deus projetou a nossa psique para cantar. Aí o que acontece? Políticos usam essa ferramenta. Toda campanha tem a musiquinha que fica rodando na sua cabeça e você de repente já tem ela de cor. Talvez tenha na sua cabeça aí, ó, jingle de políticos de 10 anos atrás. Está dentro da sua cabeça aí, né? Movimentos revolucionários utilizam a música, o poder de cânticos. Marqueteiros, publicitários se utilizam bem dessa ferramenta porque sabem que a música é poderosa. Mas, oi? Times ruins de futebol, né? Quais, por exemplo? Quer citar nomes? Esse teu que você está falando. Olha, esse coração aí amargo, amargou no coração, hein? Torcidas, né? Torcidas cantam nos estádios com toda empolgação e isso gera nos jogadores uma empolgação a mais para jogar. Deus criou então as nossas cordas vocais, nossos timbres diferentes de voz, para que nós fôssemos abençoados com os benefícios do cântico que nós fazemos. Vejamos bem então o que está escrito no livro Cântico, como o louvor transforma a nossa vida. Está começando a apertar agora. O canto congregacional, ou está começando a esclarecer melhor, o canto congregacional é uma das maiores e mais belas ferramentas que recebemos para declarar as excelências de Deus, fortalecendo sua igreja e compartilhando sua glória ao mundo. O Novo Testamento deixa implícito que o nosso cantar é importante. Foi dito que cristãos são um povo que canta, mas frequentemente muitos de nós somos mais alguém que balbucia as palavras do que cantantes de coração. Gente, tomamos uma aqui, hein? O cântico é para declarar a excelência de Deus. Eu destaquei fortalecendo sua igreja, compartilhar sua glória com o mundo. Está explícito que cantar é importante. Foi dito que os cristãos são um povo que canta, mas muitos de nós somente balbuciamos. O que é balbuciar? Não está saindo nada. Não está cantando. As palavras cantantes do coração. Deu uma apertada para a gente. Mas alguém pode contra-argumentar assim: eu canto mal. Assim como você, Edilson, eu canto mal. Eu não sei cantar. Aí o próprio livro diz assim, ó, precisamos não somente saber que devemos cantar como cristãos, mas aprender a amar a cantar como cristãos. A gente então sabe que tem que cantar, que somos chamados a cantar, mas aprender a amar a cantar como cristãos. Ah, mas eu não sei cantar. Eu canto mal igual você, Edilson. O texto do livro Cante diz assim: se você consegue falar, fisicamente você consegue cantar. A verdade é que Deus o projetou para cantar. Ele deu tudo o que é necessário para cantar. Ele quer que você cante. Ele está muito menos, olha que importante isso, ele está muito menos preocupado com a sua afinação e ele está mais preocupado com a sua integridade de coração. Lembrei de Isaías: o meu povo me louva apenas de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o cantar cristão começa no coração e não nos lábios, e não nas cordas vocais. Deus não se importa com a sua afinação. Ele importa com a sua expressividade diante dele.
de como você se alegra de ter o Senhor como seu amigo, de como que você se alegra com a bondade de Deus. Aí tem um texto do Novo Testamento, eu citei Isaías, mas temos um novo. Não se embriaguem com vinho, pois eles os levará ao descontrole. Ou seja, não é o poder do álcool que vai te fazer coisas maravilhosas e grandiosas. Porque naquela época adorava-se ao deus Baco, ou o deus Dionísio, o deus do vinho, e os caras saíam pelas ruas fazendo malabarismos terríveis, mostrando habilidades doidaços. Mas, ao contrário do povo do mundo que não conhece Jesus, não se embriague com vinho, porque vai gerar descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração, com música. Por tudo deem graças a Deus Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvando de coração, cantando. Aí a gente aprende na história que Lutero, todos aqui já ouviram falar de Martinho Lutero, ele entendia que cantar é uma chave, era um princípio que não poderia ser aberto de mão, abrir mão desse princípio, desse benefício para a igreja, porque no passado a igreja não permitia que as pessoas comuns, chamadas de comuns, os leigos, cantassem. Só cantavam um coral específico, bem treinado, e a população comum não cantava, só ouvia. Lutero não aceitou essa questão. Ele acreditava que uma igreja verdadeiramente bíblica seria uma igreja que cada crente tivesse ativamente participando de toda a parte do culto, incluindo os cânticos e celebrando juntos o incrível Evangelho do Senhor. Porque Deus fala diretamente pelas Escrituras e o seu povo deve responder com gratidão, com hinos de louvor. Aí os inimigos de Martinho Lutero, lá na época, temiam Lutero, as letras das músicas que ele compunha. E aí os cânticos fazem parte da reforma protestante. Os cânticos fazem parte da reforma. A reforma valorizou o cântico da congregação, da comunidade. E aí a convicção de Lutero era tanta que John Huss foi morto pela igreja porque ele criou, falaram que ele criou uma heresia do canto congregacional. Vejam bem, né, a história, como que é triste. Falar que o canto tinha que ser congregacional era heresia. Vejam bem então, se pessoas foram mortas por defender o canto, que hoje a gente é livre para cantar, isso serve, além da gente ter um Deus bondoso, um Deus temível pela sua santidade, moralidade, retidão e ser justo, tá? Deus ser justo é uma forma temível de ser, porque ser justo é praticar a justiça. Ele se obriga a punir a rebelião do coração humano. Mas, por outro lado, Deus é bondoso, amável, misericordioso para aqueles que creem que Jesus é o seu Salvador, o seu substituto. Então, ainda Marcos Telles escreve, tornamos-nos numa igreja, ele faz uma crítica para a gente analisar para nós, tá? Tornamos-nos um povo de alma minguada, espírito mirrado, ou seja, mirrado é espírito todo que não desenvolveu, né? Que desconhece o que é arte e vive de forma alienada diante da beleza que há à sua volta. Ele escreve assim, esquisitos, desconectados da poesia, ignorantes da literatura. Tornamos-nos um grupo de pessoas com conversas monotemáticas, ou seja, só tem uma forma de conversar. Incapazes de contribuir em uma roda de conversa com absolutamente nada, além de um Jesus te ama e eu também.
Logo nós que conhecemos a esperança, logo nós que conhecemos a esperança que move o mundo inteiro em direção ao clímax cósmico. Qual seria o clímax cósmico? O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, a gente viverá eternamente num novo céu e numa nova terra, com um corpo físico, de carne e osso, para sempre. Esse é o clímax cósmico. Logo nós, que sabemos dessa esperança, que ao findar das eras, logo nós que decoramos o texto que diz que toda boa dádiva vem do presente, que vem de Deus, está lá em Tiago, logo nós que não fazemos ideia de como olhar o belo, como apreciar um pôr do sol com música adequada, a poesia apropriada e a companhia amada. Uma vida sem arte é um corpo sem alma, escreve Marcos Telles. A gente precisa valorizar mais a arte de cantar, a arte de compor, a arte de salmodiar. Irmãos, quando eu leio o salmos são músicas. Eu me sinto intelectualmente muito fraco. Se aquele compositor do salmo sentasse ao meu lado, eu me sentiria constrangido. Pensa que eu escrevi um salmo, vai sair uma porcaria. O salmo ele tem uma beleza assim maravilhosa, né, da alma humana se abrindo diante de um Deus Todo-Poderoso, se desabafando e trazendo sempre os salmos no final. Eles trazem palavras de esperança de que Deus proverá, que Deus vai me salvar dessa situação, que Deus é poderoso, que Deus é meu refúgio. Então, se valorizássemos o cântico, teríamos cristãos mais conscientes da sua própria responsabilidade em contribuir com a formação de uma sociedade resoluta em valores éticos e morais. Sim, meu caro, a arte é a propulsora da ética e da moral social. Não é uma cadeia que instrui sobre virtudes, é o poeta. Não é prendendo gente, para nós conservadores aí, não é colocando gente na cadeia que a gente vai trazer virtude nas pessoas. A virtude vem pelo novo nascimento em Cristo Jesus, e quando nós cantamos com poder músicas que exaltam o poder, a beleza, o juízo, a bondade de Deus. Eu conheço pessoas que se converteram ao passar em frente a uma igreja ouvindo música, sabia disso? Ouvindo os cânticos. Alguém aqui se converteu assim? Tem uma experiência assim? Conheço pessoas que se converteram assim. Estava no carnaval, as igrejas fecharam, e tinha uma igreja aberta, ele estava indo para o baile. Quando ele passou em frente a uma igreja, ele ouviu uma música, pegou no coração dele, ele entrou na igreja e se converteu a Jesus. Aí o que a Prisma pensa no seu planejamento estratégico? O tópico 1 do planejamento estratégico da Prisma é focar no onde e como a cultura deve ser desafiada e apoiada. Desafiada é nas partes não redimidas da cultura e apoiada nas partes que têm graça comum. E como? Incentivar e apoiar a produção cultural dos membros que possuem talentos específicos nas artes, nas escritas, na música, etc. Objetivando serem sal e luz no mundo, na intencionalidade de que a cidade glorifique o Pai Celestial por meio de suas obras. Como? Quem? A igreja como um todo, ou um futuro núcleo facilitador. Por quê? Despertar a vocação criativa do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O aspecto já, mas não ainda. O reino de Deus já veio, mas ele não está concluído ainda. Nos afasta de um lado das visões utópicas e triunfalistas do domínio cultural. A gente se isola das visões utópicas da cultura e não dialoga com a cultura e não canta para a cultura, e de outro lado do pessimismo ou do distanciamento em relação à sociedade. Tim Keller nos ensina isso. O outro item é promover, apoiar ou participar de eventos culturais da cidade que valorizam as manifestações da graça comum. Quem? Igreja, como empreendimento estrutural de apoio a todos, aproveitando as ocasiões. Por quê? Interagir com a cultura da cidade como meio de conexão intencional com os não cristãos. Os não cristãos têm que ouvir nossa música. Ouvir música que glorifique a Deus.
ouvir música que ainda exalta a criação, a beleza, o amor, o relacionamento, o casamento, as amizades. Por que não? Por que a gente só canta fechado, aqui dentro fechado? Por que não? Então, irmãos, o nosso cantar, alguém escreveu que o nosso cantar não é parecido com a oração. Ele é oração. Entenderam? O nosso cantar é oração. Agostinho de Hipona, ele é atribuído ter dito que oramos 2 vezes quando cantamos. Escreveu isso, um dos homens mais sábios da história. Agostinho disse que nós oramos 2 vezes quando cantamos. E ao cantarmos a Deus e sobre Deus, com o povo de Deus, refletimos a verdade que fomos feitos para uma comunidade. A primeira comunidade é com Deus, comunhão com Deus. E a outra comunidade é conosco, uns com os outros. E diz assim o livro Cante: nunca foi bom o homem estar só. Cantar juntos gera e expressa que somos família. Quando cantamos, mostramos a comunhão que reflete o nosso Criador, o nosso Deus Trino. Deus Trino, olha a importância. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. É tão comunhão, é tão unidade que se fala um. Essa é a melhor maneira de explicar. Casamento. 2 pessoas, uma só carne, são tão comunidade, são tão unidos que são um. Então a comunidade, a nossa vivência deve se imitar o modelo do Deus Trino, sermos um em Cristo. Agora uma pausa para um exercício. Uma pausa para um exercício agora para mim e para você. Imagine um não cristão te ouvindo cantar, ele ia acreditar no que você está cantando. Ele ia imaginar que você acredita no que você fala. Somos ordenados a Deus para cantar assim, ó. Cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na Assembleia dos Santos. Assembleia. Santos é aqueles que são separados por Deus, não é santo de perfeito não, tá? Santos é aqueles que creram em Jesus, o Senhor resgatou das trevas e colocou no ambiente de luz. Santos. Cantai ao Senhor um cântico novo na Assembleia dos Santos. Salmo 149:1. Há mais de 400 referências sobre cantar na Bíblia. E pelo menos 50 ordens diretas. Cantem. Cantem. Não devemos ignorar a ordem por não gostarmos de música ou de pessoas que estão cantando. Ou não estarmos afim. Às vezes você não gosta de uma determinada música, às vezes você não vai muito com a minha voz cantando aqui, né? Pode falar assim, eu não interrompo você, tudo bem, tá? Entendo. Mas a gente tem ordens para cantar. Como cantamos? Olha como cantamos. A pergunta a resposta é que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem a Deus hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Uma pessoa não cristã sentada ao seu lado vai perceber que o seu coração está agradecido, que você está cantando com alegria, com leveza, que você acredita que Deus é verdadeiro, Deus é bondoso. Colossenses 3, então 16, fala que a disposição do coração não deve ser forçada. É uma perda de tempo. A gente via o culto para cantar forçosamente. Canto porque sou obrigado. Eu lembro também da minha irmã. A minha irmã, quando era pequenininha, minha mãe visitava muito as pessoas para orar nas casas das pessoas. A minha mãe fazia isso, as pessoas eram curadas, inclusive. E levava a minha irmã pequenininha, e a minha mãe obrigava a minha irmã a cantar. Aí a minha irmã cantava, obrigado. Ai, que bonitinho, a minha filha canta. Aí forçava a minha irmã a cantar, a minha irmã conta isso, né, até hoje. Não é para ser forçada a cantar, é com gratidão no coração, porque Deus é maravilhoso. Gratidão é muito mais do que palavras saindo das suas cordas vocais, do seu lábio se movimentando.
é coisa que parte do coração, não é só com a boca. A raiz da verdadeira gratidão vem de um coração que entendeu que recebemos benefícios que não merecemos, recebemos bondade que não merecemos em nossa vida. Ontem, no nosso churrasco, em momentos de conversas oportunas, conversando com uma das nossas irmãs, a gente se emocionou juntos de que Deus é bom diante das adversidades, das circunstâncias que a gente passa. Deus é gracioso. Ontem a gente exaltou a Deus mesmo diante dos traumas que a gente já passou pela vida. Mas nós temos um exemplo sensacional, já estou encerrando, do uso do cântico como ferramenta de reflexão e encorajamento. Siga esse exemplo aqui agora que eu vou passar para você. Ninguém tem uma história parecida que passa a história que eu vou mostrar aqui agora. Que cantou com um coração dolorido e temeroso. Vamos lá. Jesus, antes de ir para o Monte das Oliveiras, orar, antes de ir para a cruz, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus cantou? O que você acha que ele cantou? Jesus cantou para encorajamento. Jesus cantou porque ele amava o Deus Pai. Jesus cantou porque ele estava ali para obedecer à vontade do Pai. Você vai ver mais à frente, em Mateus 26, que Jesus falou: Senhor, afasta de mim esse sofrimento, mas, acima de tudo, faça a tua vontade. Jesus cantou. Isso é um motivo para te encorajar a cantar também, diante das adversidades que você passou. Jesus não merecia. Por amor a mim e a você, ele ia enfrentar não só cruz, açoite, pregos nas mãos e nos pés. Ele ia enfrentar o vácuo da ausência do Pai. Teve um momento do Evangelho que mostra que Jesus, eu vou chegar mais à frente, ele entra em desespero, porque o Pai o abandonou. É o sentimento daqueles que vão passar eternamente no inferno. Aí Jesus levou, no verso 36 a 38, não coloquei aí, eles foram para o Getsemane, após ter cantado. Ele disse assim: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Aí ele levou consigo Pedro, 2 filhos de Zebedeu, que seria Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Jesus, hein? O Novo Testamento não esconde que Jesus ficou triste e angustiado. Ele disse assim: a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Cantou um hino para se encorajar. Aí na cruz, irmãos, Jesus cantou o Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Salmo 22 fala assim: os que me veem zombam de mim, riam com maldade, balançam a cabeça. E Salmo 22 fala assim: esse aqui confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte, se o Senhor se agrada dele. E aconteceu isso. Zombavam de Jesus dele na cruz. Jesus cantou o Salmo 22. Em Mateus 27, 46, Jesus canta, descreve, né, que Jesus cantou o Salmo 22, Mateus 27, 46. Jesus clamou em alta voz. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22. Cantou. E o porquê, lama sabachthani, está em aramaico, tá? Lama, existe o porquê, que é o lama, e o porquê lami. O porquê lama é sabendo que não vai ter uma resposta. Porque sabia que ele receberia o desprezo total do Pai, ele ia sentir o sentimento das pessoas que iriam para o inferno. Então, como, depois disso tudo, se até o nosso Senhor cantou, a gente ser passivo no momento de cantar?
Ao digerirmos as palavras colocadas nos hinos e respondemos com gratidão a Deus, em nosso coração somos guiados em seu caminho de paz. Ele mesmo é a nossa paz, Jesus prometeu ser a nossa paz, o Espírito Santo enviado nos traz como fruto do Espírito a paz. Cantar, como também outras expressões da nossa adoração, jamais nos salvará, mas cantar nos ajuda a sermos conduzidos àquele que nos salva. A ordem de cantar leva-nos a Cristo, e com a alegria de louvá-lo e segui-lo, porque Deus é bondoso, nos mandar cantar. Isso é bondade de Deus. Isso é terapêutico para a nossa alma e para o nosso espírito. Então, irmãos, a música, encerrando, desperta sentimentos, colore o ambiente à nossa volta, faz a gente sorrir, faz a gente chorar, estimula a produção da endorfina, no bem-estar, desperta a sua e a minha memória afetiva em momentos significativos da história, provoca risos, nos molda, nos influencia, sugere, estimula, movimenta, explica, resolve, desperta e encoraja, assim como encorajou o nosso Senhor Jesus Cristo. Só não pode fazer dormir aqui, né? Perguntas para a gente concluir agora, para a gente orar. Como o cantar tem sido um papel no seu desenvolvimento espiritual? Pergunta só para você responder para si mesmo. Cantar tem sido um papel no seu desenvolvimento espiritual? Você recorda de alguma ocasião memorável quando teve prazer em cantar na igreja? Você está cantando na igreja sem prazer? Com seus irmãos sem alegria? E se você tem um momento memorável, o que aconteceu naquele evento que te impactou? Eu lembro que eu já participei de cultos que eu chorava do início ao fim, cantando. Algo assim maravilhoso, de lavagem de alma. Num congresso uma vez. Qual é a sua experiência durante o canto congregacional? Você sente alegria? No canto congregacional você sente temor a Deus? Você desperta sua consciência, sua autoconsciência? Você vê a liberdade que Deus te deu de louvar a Ele, ou a liberdade contra o pecado? E como você tem respondido a Deus nessa ordem de cantar louvores a Deus? Cantar louvores a Deus é uma ordem. E qual é a ligação, então, da sua gratidão a Deus e a forma que você canta? Lembre-se que o seu Senhor, que morreu por você na cruz do Calvário, Ele clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele cantou em alta voz: Deus meu, o Salmo 22. Então, irmãos, cantemos no sofrimento, cantemos na alegria, cantemos a beleza do caráter de Deus nesse mundo perverso, cantemos para nos encorajar, e cante também quando você sente falta de Deus. Você já teve um momento que sentiu a falta de Deus na sua vida? Cante. Cantemos com alegria, cantemos com palmas, não é proibido usar palmas, cantemos com regozijo, cantemos sorrindo, cantemos com gestos, cantemos com expressividade, cantemos para que o nosso irmão abatido se sinta encorajado e ser grato ao Senhor. Talvez o seu irmão ao seu lado está tão abatido, mas ele vê você na alegria, na bondade de Deus, e ele começa a cantar e se encoraja também e começa a ser grato ao Senhor. Cantemos, pois você e eu continuaremos cantando para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Em 1 João 4, 19 e 21, diz assim: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. E isso nos remete também ao principal mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém. Tua graça
bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Amém. Amém.